bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. E esse daqui é o meu canal. Se você não torce pro Fluminense, de repente você torce até pro Porto e tá assistindo aqui, saiba que este vídeo, num ângulo diferente do que eu habitualmente gravo, é um vídeo da minha participação na TV SIC Notícias, lá de Portugal. O grupo SIC, que é um grupo independente de comunicação lá de Portugal, que é o de maior audiência na TV portuguesa. Participei lá para falar, obviamente, sobre Evanilson. A participação foi nessa terça, dia 8 de setembro, antes da coletiva do presidente Mário Bittencourt, mas estou postando aqui porque é interessante vocês saberem como é a avaliação dele lá em Portugal e etc. Eu participei lá de tarde, mais ou menos 2 e pouca o horário daqui, 6 e pouco o horário de lá. Fui convidado pela produção do programa Mercado Aberto para poder falar, um programa que eles têm só falando de mercado, porque eles estão lá no nosso final do ano, né, que é a reta final. Então, só agradecer aqui, eu consegui gravar uma parte ali, uma boa parte, mas acabei errando na função especial que é gravar o meu microfone. Então, agradecer ao Thiago Franklin, lá do canal do TF, lá do Botafogo, por ter feito a gravação para mim e eu consegui utilizar o áudio dele e a imagem do pessoal que eu consegui gravar aqui direto da conexão. Não tem essa TV no Brasil, vou postar aqui, deixe seu like embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar também sobre Evanilson aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado a todo mundo, saudações e fica aí com o vídeo e com uma opinião portuguesa, inclusive, até com um pouco embasamento sobre Evanilson. Mas vamos lá, acompanha aí. O avançado brasileiro de 20 anos subiu à equipa principal do Fluminense esta época, fez 22 jogos, marcou 8 golos, um negócio que terá tido a intermediação de Jorge Mendes. Não é conhecida para já a percentagem do passe do jogador que o Futebol Clube do Porto compra com estes 8 milhões de euros. O jogador que viaja hoje do Brasil para a cidade do Porto para assinar contrato e já há, de facto, esta imagem divulgada de Evanilson no aeroporto antes de rumar ao Porto para assinar contrato com os Dragões. Temos possibilidade de regressar ao Brasil através de videochamada. Contacto com Gabriel Amaral, ele que é jornalista e youtuber do canal Raiz Tricolor. Muito boa tarde, Gabriel, e muito obrigada pela presença no nosso Mercado Aberto. Está a rigor também. Fale-nos de Evanilson, do crescimento deste jogador, daquilo que acredita que ele pode trazer ao Campeonato Português e ao Futebol Clube do Porto. Boa tarde a todos da bancada. Sou Gabriel Amaral, sou torcedor do Fluminense, mas sou jornalista também. E sobre Evanilson, eu posso já começar falando uma coisa. O Porto levou um jogador com muito potencial. Evanilson foi vendido agora para o Porto, né? Foi 80% dele foi vendido. A torcida do Fluminense vai sentir muita falta do jogador, que acabou sendo um dos casos em que o jogador aparece mais tarde. Ele teve uma categoria de base sempre muito, muito boa, sempre se destacando, porém teve um caso triste na família, né? A mãe dele faleceu, ele acabou caindo um pouco de rendimento, mas em 2019 ele foi o artilheiro de todas as competições sub-20, né, de categoria de base, que jogou, tendo uma média de praticamente 1 gol por jogo com o Fluminense, na categoria de base. Porém, o contrato dele ia até o final do ano, ele não conseguiu, o Fluminense não conseguiu a renovação, teve uma questão de salário, dele ser incorporado no elenco, enfim, um problema que é tratado pela torcida do Fluminense hoje como um dos maiores erros da atual gestão e da anterior gestão dos presidentes. E Evanilson, apesar da venda ser feita ele jogando no Fluminense, ele não é atualmente jogador do Fluminense. Ele pertencia a Tombense, um clube de menor expressão aqui do Brasil, das divisões inferiores, mas que era como se fosse um clube que ele foi para lá e foi emprestado para o Fluminense, tinha contrato até no ano que vem de empréstimo, e o Fluminense recebe uma pequena porcentagem desses, por aí falam 8 milhões, por aqui a notícia que a gente tem é de 7 milhões e meio de euros, né, mas talvez seja uma questão de imposto, enfim, os valores são bem parecidos, 7 milhões e meio de euros por 80%, mas no fim o Fluminense recebe praticamente a mesma coisa que recebeu na venda de Gilberto para o Benfica, né? Na nossa moeda, em reais, a venda passa dos 40 milhões, porém o Fluminense fica com cerca de 13 milhões, 14 milhões de reais. É uma quantia que, pro futebol que ele jogou nesse ano, se destacando muito com gols,
uma quantidade não muito grande de gols, mas gols sempre em momentos importantes. Ele fez gols em todos os jogos decisivos do Fluminense no ano, seja pela Copa Sul-Americana, que é o semelhante à Liga Europa de vocês, né? Seja nos clássicos regionais contra Flamengo, Vasco e Botafogo, que são os principais rivais. Ele fez gols em todos os jogos, batendo de perna esquerda, como vocês podem ver nos lances que estão aparecendo, de perna direita, fazendo sempre gols de finalização boa. O ponto principal dele é a finalização, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. É um jogador de muita força física, mas que, principalmente na jogada aérea, é o principal problema dele. Não é um jogador que rende tanto para ser aquele... A gente brinca aqui que é o poste, né? Que você coloca dentro da área e fica lançando bola na área para ele. Não é esse tipo de jogador. É um jogador que tem qualidade para finalização, para jogar dentro da área, mas não é o jogador que vai ganhar no alto todas as bolas. Já deu aqui a informação de que o Futebol Clube do Porto comprou então 80% do passe do jogador. Perguntava-lhe, no Brasil, o que é que se diz sobre este negócio, sendo 8 ou 7,5 milhões de euros que vão estar envolvidos neste negócio. É um bom negócio para o Futebol Clube do Porto ou para o Tombense, tendo em conta a expectativa grande que se criou em torno de Evanilson? Sobre valores, até para ser justo, a informação dos 80% é dos jornalistas do Globoesporte.com, um portal de notícias aqui do Brasil, então eu utilizei esse portal como fonte sobre esses 80%. Mas sobre a transferência, se foi uma boa transferência, se não foi, no fim das contas, assim, como eu falei, os torcedores do Fluminense encaram como uma péssima porque eles ficaram com uma pequena porcentagem. Sobre o valor, eu posso dizer que o Porto fez um grande negócio pela perspectiva que Evanilson tem. A temporada 2019-2020 dele, como sub-20, né, o último ano na categoria de base, e o primeiro ano como profissional, é de um jogador que valeria muito mais. Mas a gente sabe que nesse momento, principalmente 3 fatores fazem a diferença nesse valor. O primeiro deles, a queda que se deu nas negociações e transferências por causa da pandemia de Covid, então isso afetou mundialmente, né, os valores. Número 2, os problemas financeiros do Fluminense, né, que fazem com que as vendas sejam por um valor sempre abaixo. A gente tem como exemplo, que vocês provavelmente conhecem, o Wendel, que foi vendido num preço abaixo do Sport, para o Sporting. Tem Pedro, que também foi para a Fiorentina, agora já regressou ao Brasil. E o Fluminense ainda tem outros grandes jogadores para serem vendidos, como Marcos Paulo, que joga aí na seleção portuguesa, Miguel. Enfim, tem vários jogadores jovens, mas que o olhar sempre fica de um valor um pouco mais baixo. Então esse seria o segundo problema para as transferências serem um pouco menor. E, claro, também o fato de ser um jogador de 21 anos. Tem a certeza, por ele ter feito vários bons jogos, etc.? Tem. Mas pro Porto investir é um valor que não pode ser exorbitante desse jeito, né? O momento do futebol não comporta uma transferência de 20, 30 milhões de euros como a gente imaginava que poderia ser com o Evanilson. Gabriel, agradecer a sua participação no nosso mercado aberto, aqui com muitas informações sobre o jogador, grandes expectativas dos adeptos do Fluminense por Evanilson. Achas que no Futebol Clube do Porto se pode esperar rendimento no imediato deste avançado ou não, daquilo que conseguiste saber? Estamos a falar de um miúdo de 20 anos que vem de um futebol que não tem nada a ver com a realidade do futebol em Portugal e com a realidade do campeão de Portugal e com a forma de trabalhar do Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição, das exigências. Este jovem vai encontrar no trabalho diário uma carga que nunca sonhou encontrar na vida, porque o futebol na Europa é uma coisa muitíssimo diferente daquilo que se joga na América do Sul e particularmente no Rio de Janeiro. Agora, olhando para estas informações, e nós sabemos que os nossos companheiros no Brasil, como é evidente, fazem o mesmo como nós fazemos quando sai um jogador português para o estrangeiro, valorizam imenso o produto que sai do Brasil. Daquilo que eu já li, daquilo que eu já vi, parece-me que é um jovem com muita qualidade. Agora, dizer-se que chega... Já te passo a palavra, Pedro, só para dizer isto, para terminar. Dizer-se que vai chegar aqui e vai pegar destaque no Futebol Clube do Porto, até porque se encontrar aqui um pequeno pormenor que no futebol da Europa é um grande por maior. É fraco no jogo de cabeça.
Há aqui um aspecto extremamente interessante nesta contratação. Nós percebemos e fomos ver os registros, é um jogador que nunca foi internacional nos escalões jovens, de certa forma passou despercebido nos escalões jovens e, portanto, passou fora do radar dos grandes clubes, que muitas vezes vão às competições jovens. Jogando no Tombense, na terceira divisão. Exatamente, não é fácil, e portanto é um jogador que passa um pouco à margem, fora do radar, e portanto aqui um grande trabalho de scouting do Futebol Clube do Porto para descobrir este jogador, porque para pagar ou para dar como valor 10 milhões de euros, pagou 8 milhões por 80%, mas a última época, é porque acredita muito neste jogador. Mas a última época, como disse o nosso companheiro brasileiro, ele realmente fez uma época extraordinária na equipa de sub-20.